Muito boa noite a todos, que a luz do Mestre envolva cada um que sintoniza conosco nesse momento, buscando refrigério para a alma, sabedoria espiritual, procurando respostas, procurando um caminho, uma verdade, procurando melhorar a vida. Então sejam todos bem-vindos em nome do amor, da luz, que vem do alto sempre. E hoje, como nós estamos seguindo o livro Urgência, de Emmanuel, vamos falar sobre ação e paz. Vamos meditar um pouquinho como nós podemos melhorar a nossa vida nesse aspecto, né? Todo mundo quer paz, todo mundo quer tranquilidade, quer calma. E por incrível que pareça, né, nesse livro, Urgência, de Emmanuel, o livro todo ele vai dar dicas sobre como conquistar essa paz interior, sobre como trazer para nós essa melhora espiritual, né, essa tranquilidade. Então, o que nós podemos fazer assim de imediato em favor da nossa própria tranquilidade? Como nós dissemos, esse livro vai dar dicas, né, de como melhor desenvolver e praticar essas atitudes. Ele nos fala, escrevendo esse livro também, da importância de nossa sintonia com Cristo. Porque é dele que nós buscamos as verdades, a sabedoria, né? A luz. Através da observação e experiência e vivência do que ele ensina. E quando nós reconhecemos que nem sempre, né, nós vamos conseguir, sem longo esforço, a paz dos grupos sociais, das equipes de trabalho, não é? A que nós estejamos vinculados, mas ele fala que nós praticando esses ensinamentos, buscando essa paz, inegavelmente sempre nos será possível manter a paz dentro de nós. Então, muito mais do que querer salvar o mundo ou querer trazer a paz para os outros, vai começar de nós essa paz. Então, o primeiro trabalho está sendo feito conosco mesmo. E incrível que quando Emmanuel escreveu isso, né, na introdução do livro, foi lá em 1979 que esse livro, né, já vem elucidando e trazendo luz para a nossa vida. Então, já fazem 44 anos que ele está dando dicas e muitos de nós nem se dava conta. Então, algumas atitudes de urgência. Primeira coisa é cultivar a fé em Deus. Sem crer em Deus, na sua sabedoria, em tudo que Ele criou, em tudo que Ele desenvolve, em tudo que Ele nos propõe, não temos vida e muito menos paz. Buscar servir. Desde que nós, como Jesus mesmo, né, ele fala, eu vim para servir, não para ser servido. Então é o grande exemplo da nossa vida, em que quanto mais a gente serve, mais a gente traz tranquilidade e paz. Quando nós lembramos, né, da lei da ação e reação, que é plantando que se colhe, né, nós vamos renovando o nosso sistema de pensamento, de atitude, de linguagem. E isso vai renovando as nossas energias, transformando a nossa vida para melhor, porque a conexão já começa no pensamento, né? Servindo, nós já estamos entrando na proposta do Cristo. Outra dica importante é espalhar o bem que a gente puder, em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Não importa o tamanho desse bem. É das pequenas atitudes, né, que surgem as maiores. E então, servindo, cultivando a fé em Deus, espalhando o bem, nunca esperar recompensa. Porque é um tormento quando a gente se frustra por não sermos correspondidos com a paz, né, de ter aquela tranquilidade dos outros devolvendo o que a gente faz. É uma ingratidão, a gente acha, né? E fica triste, não desenvolve essa paz. Ser indulgente
Todos nós temos falhas, né? Então, ser indulgente, não apontar falhas, muito menos julgar. Porque é um conflito quando a gente quer resolver o problema do outro, detectar os problemas dos outros, ser um julgador, né? Nós não temos essa capacidade, nós não estamos nesse estágio evoluído de julgarmos o nosso irmão, de ficarmos apontando falhas, até porque nós falhamos o tempo todo. E entender que nessa vida tudo é passageiro e tudo é empréstimo de Deus. Quando nós entendemos isso, é um alívio e traz paz para nossa alma, sabendo que a gente está estagiando e vai para um lugar melhor. E que tudo que Deus empresta, nós podemos sim usufruir, mas nós não sofremos por isso. Então é muito bom nós praticarmos essas dicas, esses ensinamentos, né? Outra coisa é não sofrer por antecedência, tendo um pensamento pessimista. Já perceberam algumas pessoas que às vezes ficam sofrendo por antecedência e criando um mal dentro de si, uma intranquilidade, até por coisas que nunca vão acontecer? Às vezes se tudo é pensamento, nós vamos criando essa energia, nos envolvendo nela e talvez não era para acontecer nada. Mas nós cultivamos isso e pode acontecer. E não responder nunca com agressão a alguma agressão. Porque violência gera violência, né? E muitas vezes no desespero, no calor daquele momento, nós podemos cair na delinquência. Praticarmos algo que vai nos deixar marcados por uma existência inteira. Pacificar a própria sensibilidade nossa para que nós não percamos a razão. Já viu aquele ditado que quem bate ou agride perde a razão? Quem grita muito alto, né? Então a gente tem que orientar os nossos impulsos, que ainda são instintos. Orientar os nossos impulsos já nos acalma muito, porque nós temos reflexos do passado e hoje nós viemos para melhorar muito isso. Recorrer sempre à prece nos momentos difíceis. Muitas vezes a gente cultiva o ódio, a mágoa e fica naquele círculo vicioso, mas não lembra de pedir a Deus para afastar essa energia ruim, fazer uma prece, pedir socorro para os irmãos acalmarem aquele ambiente, aquela situação, aquele momento, porque é um momento, né? E os impactos emocionais também, em qualquer parte, vai surgir na nossa estrada, né? Todos nós vamos ter esses impactos, esses momentos, esses gatilhos, né? Então nós temos que guardar essa fé em Deus e em nós, de maneira a que nós não nos afastemos desta paz interior. Se nós não cultivarmos essa paz dentro de nós, com essa experiência que Jesus nos ensina, praticando todo dia, nessas horas de dificuldade, nessas horas sombrias, digamos assim, da existência, nossa paz não vai prevalecer. Então, que possa a nossa paz converter-se em abençoada luz. Porque às vezes nós somos chamados para apagar essa divergência, né? Para acalmar esses momentos. E Deus conta conosco. Se nós não cultivarmos no pensamento, no sentimento, essa calma, essa vontade de ser tranquilo, de ser calmo, nós não saímos do lugar. E sempre que nós vamos nos inclinar à ira, né, faze o teu minuto de silêncio ou de oração, observando que a cólera, em qualquer questão, em qualquer circunstância, é uma sombra que te complicará os caminhos ou te fará perder. Então, sempre quando nós damos vazão à cólera, à ira, nós sempre perdemos. Por mais que tenhamos sido agredidos, confundidos, contrariados, traídos, que nos tenham feito sofrer, não é esse o caminho. Sempre é o caminho do silêncio, aquele contar até 10, é verdade, contar até 10, orar sempre, para que a sombra dissipe, porque nós espiritualmente sabemos que onde há o alarde, aonde tem trevas, os irmãos zombeteiros, trevosos, ignorantes da luz, do bem, eles vão fortalecer isso. E vão, muitas vezes, agir por nós. Então, nós corremos um grande risco de tudo piorar. O que era para ser uma coisica de nada, passa a ser uma coisa monstruosa.
Então temos que orar e vigiar. A aflição condensada é semelhante à bomba de estopim curto, pronta a explodir a qualquer momento esfogueante. O que ele quer dizer com essa frase? Quando nós fazemos da alguma aflição mais densa, mais pesada, né? Então a gente às vezes está a ponto de explodir. Basta uma contrariedade pequena, né? Com esse paviozinho curto, e a gente explode e se compromete. Então muita gente também bota lenha na fogueira. Nós nunca devemos deixar que alguém bote lenha na fogueira, aceitar isso, e nunca nós também incentivarmos esse tipo de comportamento. Jesus prega a paz na ação, né? O capítulo não é ação e paz? Então nós temos que agir no bem, agir com tranquilidade. Muitas vezes a gente fala em paz, né? Mas como que nós nos comportamos dentro do nosso lar? Será que nós batemos porta? Nós batemos os pratos? Nós batemos a louça? Porque às vezes é um desespero em alguns lugares que a gente vê tudo batendo. Tudo, né? Com aquele alarde, a gente acostuma no alto volume das coisas, no alto volume de falar, no alto volume de pedir, que parece que a pessoa está xingando. Tudo isso para a gente se observar. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente responde bruscamente. Tudo isso é um estopim, né? Quando a pessoa está ali no mau humor, num dia meio assim, se a gente não sabe falar com ela, não é tranquilo, a gente faz a bomba explodir. Às vezes nós lidamos com pessoas, meus irmãos, que são um campo minado. Completamente um campo minado. São pessoas que não se acham nervosas, grossas, né? Tem muitas pessoas que elas são grossas, assim, no jeito de falar, no jeito de pedir, no jeito de agir. E lógico, a gente não está falando aqui de olhar o comportamento do outro, mas a gente está falando aqui de como reagir a esse comportamento. Como nós temos que nos comportar quando nós nos sentirmos também agredidos, porque às vezes a gente não sabe a vida da pessoa, a gente julga, não sabe o dia da pessoa, e a gente acaba que juntando as duas forças no mesmo nível. Então Jesus, quando a gente conhece os seus ensinamentos, nós vamos desconectando e nós vamos percebendo, né, o que é bom, quando a pessoa está numa energia diferente da que a gente não mais quer participar. Quando a gente tem uma energia que a gente não gosta mais, né? Vamos dizer assim, a gente não se sente confortável naquela postura. Então a gente já espera o momento certo para conversar, o momento certo para explicar, o momento certo para reivindicar. E tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Nossa vida aqui é sempre de cobrança, né? Nosso comportamento em relação ao nosso trabalho, com a nossa família, com as pessoas da rua, com as pessoas do ônibus, com as pessoas do trânsito, com as pessoas da nossa comunidade, com as pessoas que a gente assiste. Nós estamos trocando energia, nós estamos ou passando paz, né? Recebendo paz, recebendo luz, nos conectando com um ambiente mais agradável, ou o contrário. Nós também estamos recebendo energia negativa, energia densa, piorando o nosso quadro, piorando o nosso mental, piorando o nosso sentimento. Quando Jesus fala de buscar o belo, de buscar uma paisagem mais tranquila, mais agradável, é porque a gente absorve tudo. Nós nos conectamos com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós sintonizamos, com aquilo que nós nos agradamos. E temos que tomar cuidado, né, com essa conexão, com pessoas, com ambientes, com a mídia. Olha um exemplo hoje que acontece muito. Parece que as bombas estão estourando nas redes sociais. Uma pessoa vê como é que eu vou dizer para vocês? Põe lá, posta alguma coisa e a pessoa entende o que quer e já começa a comentar, e aí um vai comentando, outro vira uma guerra.
Porque a pessoa abriu o canal, se expôs a sua vida, não é? E aí acabou a paz. Acabou a paz, a privacidade. Se você lança a mão de não ter privacidade, de não preservar a sua paz, qualquer um invade. Qualquer um destrói a sua tranquilidade com pequenas coisas. Então, atentai, né? Indispensável saber preservar a tranquilidade própria de modo a sermos úteis na extinção dessa ou daquela dificuldade. Como que nós vamos conseguir ajudar, socorrer, num momento difícil o outro, se nós não temos como? Se nós estamos com o potinho vazio, se nós não temos o que falar, como acalmar, se nós não temos ensinamento de Jesus na nossa vida, não temos aquela luz, aquela calma, a gente vai apaziguar? Nós vamos trazer paz? Então nós temos que ler os ensinamentos, praticar os ensinamentos, e a cada dia, e a cada minuto. Então a calma também não quer dizer inércia, né? Não quer dizer inércia. Muitas vezes não é se conformar com tudo. A paz é você conquistar, né? Levando a boa nova, levando bons pensamentos, levando o seu pensamento tranquilo, o seu modo de ver saudável, mais ameno, de luz. Porque essas pessoas que a gente que nós achamos difíceis, só nós mudamos elas com amor, mostrando o nosso lado de paz, de tranquilidade, de serenidade. Quando nós somos exemplos do bem, exemplos de refrear o mal, de não alardear as coisas, de ser uma pessoa tranquila nos nossos afazeres. E paciência e a compreensão que age sem barulho, em apoio à segurança geral. Então a gente fala muito de paciência, tenha paciência, porque na nossa vida tem realmente as pessoas difíceis, a gente sabe, ninguém virou santo. Nós estamos no planeta de provas e expiações e agora a exigência é maior, porque nós já sabemos de como nos comportar, temos ensinamentos, temos tudo para a gente ser criatura melhor. Então nos é cobrado com urgência, como diz Emmanuel, que nós tenhamos um comportamento melhorado. Então, paciência é compreensão. Só que sem ser mais alardeado, mais gritante, mais nervoso, mais pessoa descompensada do que aquele que a gente já acha assim. Então, o mundo precisa realmente de paz. Mas a paz começa dentro da nossa casa. Primeiro, nossa casa mental, nossa casa aqui, né, tranquila, e depois nossa casa física, depois na nossa rua, depois no nosso trabalho, e assim vai. E paz no mundo. Então, paz no mundo é só Jesus que traz. Jesus é aquele mestre que é exemplo na prática, né? Jesus pouco falou. E às vezes que ele falava, era exemplificando para nós. Então Jesus tinha atitudes e comportamento totalmente equilibrado. Porque ele olhava para a gente e via a nossa fragilidade ainda, o nosso estágio, tudo que a gente tem que aprender. Então Jesus nos convida, meus irmãos, a seguirmos ele. Não tem como melhorar, não tem como ter paz em casa, na nossa vida, para criar nossos filhos, para cuidar da nossa família, para termos nossos amigos, se nós somos pessoas que incomodam, pessoas nervosas, pessoas que não param um minuto, pessoas que têm pensamento acelerado, que falam grosseiramente, pessoas que têm sentimentos contrários à verdade. Então sejamos luz, sejamos paz, sejamos carismáticos, abracemos mais, perdoemos mais, né? Essa ação que traz paz é agir no perdão, agir sendo então exemplo para todos aqueles que se espelham em nós.
E eu espero ter ajudado com essas dicas pequenas, porque tem outras, né? Mas leiam Jesus, pratiquem Jesus. Eu também estou no caminho da prática ainda, né? Então tem muita coisa que eu falo, Emmanuel, tá certo. É só praticando, é só construindo pouco a pouco uma base. E aí as coisas vão nos incomodando menos, nós vamos nos fortalecendo, porque esse é o segredo. Cada vez que você incorpora a verdade e você pratica, você vai ficando mais forte. E não vai se incomodando com quase nada do que a gente se incomodava antes. Então eu agradeço a oportunidade da espiritualidade nesse caminho de redenção. Agradeço por essas dicas, agradeço por vocês estarem aí sempre. Agradeço por cada um vir aqui buscar um pouquinho mais para aprender juntos. Agradeço a Jesus sempre por tudo que Ele oferta, por tudo que Ele é capaz de transformar a nossa vida. Muita luz, graças a Deus.